Fala, moçada! Estamos aqui então para fazer essa gravação, né? Falar aí para vocês sobre os conceitos de Max Weber, né? Na nossa caminhada teórica aí em busca de compreender, né, a socialização dos indivíduos e as teorias sociais. Será que é a sociedade que influencia os nossos hábitos, nossos costumes, nossos valores? Ou será que é o inverso? Será que somos nós, nas nossas ações individuais, que influenciamos a sociedade? Então hoje a gente vai falar sobre um alemão aí chamado Max Weber, né? Max Weber é um conhecido teórico aí de uma área da sociologia que nós chamamos de sociologia compreensiva, né? Então, o Weber, né, ele procurou compreender, né, a sociedade em que ele viveu lá nessa transição entre o século XIX e o século XX, né, no contexto aí da sociedade de economia de mercado capitalista, galera. Então é isso. Então, é o contexto que Weber, né, compreende aí a sua sociologia, né, é um entendimento, né, como resultado das diversas ações entre os indivíduos. Então, Weber ele vai dar um papel, né, na sua análise muito grande a como a ação das pessoas, né, a ação social, ela vai construir então a sociedade e as suas estruturas, galera. Então, segundo Weber, né, todo indivíduo é dotado de capacidade e vontade para assumir uma posição consciente no mundo, né? Então, o que nós vamos chamar de ação social para Weber é uma ação relacional. Então, a ação humana ela vai ter necessariamente sentido, né? Ela não vai ser algo meramente aleatório, né? Então, entendido aqui, quando a gente vai falar de ação social, nós estamos falando não de uma ação individual que você faz, às vezes, em casa, como, sei lá, o hábito de se alimentar. Mas se você estiver se alimentando no meio social, entre as pessoas, aí sim nós vamos ter uma ação social. Então, é quando tem uma interação entre as pessoas, né? Então, portanto, é possível compreender, né, as ações de vários indivíduos para compreender a sociedade e sua estrutura. Então, aqui a gente tem o que? Para Weber, os indivíduos estão agindo, interagindo, e essa interação dos indivíduos vai influenciar o que a gente chama aqui de sociedade, esse Szinho aqui representando a sociedade e aqui as microações individuais dos indivíduos, beleza? Então, galera, como entender de fato a realidade social, né? Se ela é tão complexa, tão diversificada. Então, nessa impossibilidade de compreender a sua totalidade, mas dentro das suas relações, né? Entre esses fenômenos. Então, aí, a realidade ela é a relação entre essas coisas, né? Então, a partir daí, segundo Weber, é importante compreender a ação dos indivíduos tendo um sentido e sempre levando em conta a ação dos outros indivíduos, né? Aí, suas atitudes e suas intenções também. Beleza? Então, a partir daí, o Weber criou uma metodologia, né, chamada de tipos ideais, né? Então, o que seriam os tipos ideais para Weber? São conceitos abstratos e teóricos que servem para nós compreendermos a realidade. Por exemplo, então aqui ele vai dizer que existem 4 tipos de ações dos indivíduos, né? E essas ações são tipos ideais, ou seja, podem acontecer duas do mesmo tipo, por exemplo, enfim, mas, de certa forma, elas completamente de forma separada. E aí o Weber vai dizer que a primeira é uma ação social tradicional, a segunda afetiva, a terceira racional, relacionada a valores, e a quarta é uma ação social racional relacionada aos objetivos da ação. Né? Então a gente vai mostrar aqui ou com relação a algum fim, né, com alguma finalidade. Então nós vamos entender. Então, aqui como um exemplo, né, para ilustrar esse caso, imagine a seguinte situação, quando vocês vão às compras, né, quando vocês vão aí comprar, imaginem vocês numa loja, né, buscando aí comprar um par de sapatos.
Então, é uma ação social, né, que tem uma intencionalidade. Beleza, galera? Show de bola. Então, você entra lá, tem várias opções, né? Que o mais para trabalhar, uma bota, né? Sapato aí que as mulheres usam, sapato de salto alto, tênis mais funcionais, né? Para fazer atividade física, enfim, beleza. Então, galera, olha só. Segundo o Weber, a ação tradicional, o que que é? É uma ação que justamente vai ter um peso anterior, né? Um peso sobre o indivíduo. Ou seja, então é quando nós agimos por conta de uma tradição, né, de um costume, ou por algum tipo de influência, né? Pode ser uma influência do próprio mercado, né? A moda, o marketing, né? Então, essa influência pode nos mostrar aí sobre a ação. Então, por exemplo, quando a pessoa vai escolher o sapato dela, ela vai buscar aquele que é da moda, por exemplo, né? Aquele que vai te trazer, né? Então, uma ação baseada no que as outras pessoas fazem, enfim, no que é mais consumido, né? Beleza, tranquilo? Essa é a ação tradicional para Weber. A ação social afetiva é quando essa pessoa vai comprar os sapatos porque eles lhe agradam, lhe dão prazer, né? Você vai ter algum tipo de afeto, né? Aquilo vai te trazer algum tipo de afeição, né? E você vai fazer aquela escolha por aquele sapato. A ação social relacionada a valores, ela é aquela ideia de status, né? Isso daqui vai me proporcionar um status, um certo prestígio. Então tem a noção com a ideia mesmo de valor no sentido de valor não monetário necessariamente, mas um valor simbólico, sim. Então é quando essa escolha, né? Então quando você vai escolher um par de sapatos em razão do modelo escolhido lhe proporcionar um certo status, um certo prestígio, beleza? E por último aí, a ação social, a ação social racional relacionada aos objetivos da ação. Ou seja, se a compra é baseada no fato de que os modelos de sapatos escolhidos sejam seguidos como parte do uniforme de trabalho ou de alguma atividade. Então, por exemplo, se você compra aquele primeiro sapato, aqueles sapatos aqui, ó, né? Por exemplo, quando você escolhe essas botas, a galera da mecânica, principalmente, né? Que precisa ir nos laboratórios mais protegido. Então, por conta, é como não é nem um sapato, né? É um EPI. Então, ela é relacionada com os objetivos da ação, né? Então, existe uma norma que me mandou seguir esse tipo de comportamento, né? Então, é um uniforme, é um equipamento de segurança, beleza? Então, tá bom, galera. Então, aqui nós temos esse objetivo racional relacionado aos objetivos da ação, beleza? Então, observação importante, né, e fundamental. No exemplo citado, os tipos de ação são bem delimitados, definidos, mas, de fato, isso nunca acontece na realidade humana, não acham? Então, por isso, galera, que eu falei que são as quatro ações sociais para Weber, são ações sociais consideradas tipos ideais, né? Na realidade prática, elas vão ser muito mais flexíveis, né? Por exemplo, então, é claro que nós temos aqui um exemplo, imagine, né? Uma tradição, uma determinada tradição, seja ela qual for, né? Pessoal, Natal, né? Natal é um momento de festividade, né? Tem a explicação religiosa, por exemplo, ela pode te dar uma afeição, né? Você pode gostar ou não de comemorar o Natal. Você aqui tem questões relacionadas a valores, no sentido de, por exemplo, buscar dar presentes para as pessoas, né? Ou ser presenteado, enfim.
E aqui você tem algumas obrigações, por exemplo, o Natal é feriado, né? A gente pode pensar aí, as pessoas, as famílias se encontram, né? Então, as ações sociais, elas são dinâmicas, né? Então, para Weber, nós, não necessariamente porque existe a conceituação, nós necessariamente temos que, nós vamos cumprir na nossa dinâmica social, elas de formas isoladas. Então, por exemplo, tem várias regras aqui, né? Igual agora, nós estamos fazendo as atividades pedagógicas não presenciais, né? As atividades à distância. Elas são o item 4, né? Elas acabaram virando obrigatórias por conta de uma resolução que determinou, né, que a educação ficasse dessa forma. Então, é interessante a gente pensar que para Weber, então, essas ações aqui são dinâmicas, né? Existem coisas que, mas necessariamente, por exemplo, não necessariamente aquilo que a gente é obrigado a fazer, que é o item 4, que é uma obrigação, é igual ao item 2. Às vezes pode ter obrigações que a gente goste de fazer, né, que nós temos um afeto, pode ser que elas nem sejam tradicionais, né? Podem ser que elas sejam coisas mais atuais, enfim. Beleza, moçada? Qualquer dúvida é só perguntarem depois, tranquilo? Então, a partir daqui, a gente passa a observar o quê? Que Weber, né, vai nos dizer aí, Max Weber, vai nos dizer que estas ações sociais, elas têm uma dinâmica, né? Então, todas essas ações do indivíduo, né, elas têm razões, intenções, né, se confundem, se encaixam uns nos outros. Na verdade, as ações se misturam, dependendo do sujeito e do momento também, né? Vocês sabem muito bem disso, beleza? Então, essas ações nunca correspondem exatamente com quantas na realidade, né? Elas são aproximações, como eu já tinha falado lá atrás. Então, é isso que eu já falei lá com vocês, né? Então, é isso que se chama os tipos ideais. Os tipos ideais, né, para Weber. Então, é uma referência teórica para se compreender a realidade social. Então, né, será que Weber quer dizer, então, que... Será que sempre a gente age, né, como a gente quer e bem entende? Né? Então, será que a gente teria uma liberdade absoluta para agir no cotidiano? Né? Então, o Weber diz que não, porque já que essa relação é uma interação, lembra lá daquele exemplo que eu dei? Né? Quando a gente se alimenta em casa, a gente come de um jeito, quando a gente vai comer, quando a gente come na frente das outras pessoas, a gente tem cuidado ali, né? Igual quando você vai comer um hambúrguer, se suja tudo. Em casa você faz isso, mas na rua você começa a ter um cuidado para morder, né? Com uma certa delicadeza. Minha Nossa Senhora. Tá estragando tudo. Ah, não. Calma aí, galera. Tem que parar aqui rapidão.